Olá, hoje na terceira parte da nossa entrevista com o historiador Michael Serra, vamos falar sobre São Paulo queria tomar o Palestra Itália. Então fique ligado porque lá vem história. Sobre essas lendas que envolvem o período da Segunda Guerra Mundial, é, é importante traçar um histórico que conta um pouquinho o que aconteceu um pouco antes. Porque muito disso vem de boato, de conversinha de décadas depois. Porque eu preciso contar um pouco, então, onde que o São Paulo estava naquele período e como que o São Paulo se relacionou com outros clubes daquele período da Segunda Guerra Mundial. O São Paulo, como eu já te falei, em 1938 tinha adquirido a Rua da Moca, o direito de uso. Era da Companhia Tática Paulista ainda, que fazia a Antártica, que faz virança, cereja, enfim. Só que não era do São Paulo. Era tipo um direito de uso, um arrendamento. Ok. Em 1940 foi inaugurado o Pacaembu. Então, em 1940, com o Pacaembu sendo o grande estádio do Brasil e todos os jogos acontecendo lá, o próprio São Paulo parou de arrendar a Rua da Moca. Então, não importava, não precisava mais. Agora, São Paulo tinha até o direito prioritário de uso do Pacaembu. Porque naquela época, Palestra tinha o seu estádio, Corinthians tinha o seu estádio, o SAD na Fazendinha. Então, o grande clube sem estádio naquela época era o São Paulo, que tinha uma grande torcida, que o São Paulo era bom se falar. São Paulo sempre teve uma grande torcida, porque o São Paulo herdou a torcida do paulistano, que era o maior clube de futebol do Brasil. Era o maior clube daqui de São Paulo, 11 vezes campeão paulista. Então, a torcida do paulistano era imensa. O paulistano parou de jogar bola? As pessoas que gostam de futebol vão parar de você? Não. Passaram a torcer pro São Paulo. E ainda no início dos anos 40, depois chegou o Leão, que transformou a torcida do São Paulo maior ainda, ficou gigante a nível nacional. Mas enfim, então nesse cenário, o Pacaembu era o principal estádio do Brasil. Então, e o São Paulo tinha prioridade de jogar no Pacaembu. O São Paulo não estava minimamente preocupado em ter um estádio para jogar, porque tinha o Pacaembu. A questão é que o São Paulo queria ter uma sede social para oferecer para seus sócios e ter um tipo de local de treinamento mais adequado para os seus jogadores. Mas aí tá. Vamos ao contexto agora da Segunda Guerra. Enfim, da Segunda Guerra eu não me lembro direito as datas, mas teve algum momento ainda no início de 1942 que as autoridades foram obrigadas, pelo governo federal do Rio de Janeiro, a nacionalizar as entidades de origem estrangeira, que os sócios se declaravam estrangeiros, não brasileiros. E em São Paulo tinham várias entidades, não só de futebol, mas às vezes de outros esportes, às vezes nem de esportes, só entidades sociais, culturais, enfim. E uma dessas que alugava um terreno onde hoje é o Canindé, chamada Deutsche Sport Club, ela alugava um terreno ali no Canindé e ela foi obrigada por esse poder público aqui de São Paulo a se nacionalizar. Esse poder público, agora tá me escapando o nome, não sei se era o enfim, era um departamento estadual que falou para eles, olha, vocês podem se nacionalizar de duas formas. Mudando todos os seus estatutos, falando que vocês não são estrangeiros, são brasileiros, que tem que mudar o nome e tudo mais. E as pessoas que estão no comando desse clube têm que ser brasileiras, têm que ser reconhecidamente brasileiras, mas vocês podem continuar frequentando o clube normalmente, não muda nada. Só que os responsáveis pelo clube têm que ser brasileiros. E eles só eram um coletivo de realmente estrangeiros, alemães, então eles não tinham essa possibilidade. A outra possibilidade era que uma entidade brasileira representasse vocês, oficialmente. Vocês fossem incorporados por uma entidade brasileira. Então, vocês poderiam continuar suas atividades normalmente, seus esportes normalmente, só que um outro clube vai ser o testa de ferro de vocês, que vai responder judicialmente por qualquer problema, por qualquer coisa. E eles preferiam essa hipótese. Então, eles foram a esse departamento estadual e falaram, não, queremos ser incorporados por um outro clube. Você pode ver por aí quem tem condições de ser o nosso testa de ferro? E esse departamento estadual fez uma triagem, enfim, chegou no São Paulo e falaram assim, vocês não estão a fim de assumir, incorporar esse clube para vocês poderem também usar o terreno ali que era alugado, não era um deles, no Canindé? O São Paulo aquilo, aí vai levar a proposta para o conselho. Se depois que esse clube alemão aprovar isso, a gente pode aprovar também. E
foi o que aconteceu. O clube alemão primeiro aceitou ser incorporado pelo São Paulo. Depois que houve esse aceite todo mundo desse clube alemão, o São Paulo falou, não, a gente pode incorporar esse clube alemão. E aí foi que o São Paulo começou a alugar um terreno no Canindé em 1942. Se não me engano, em março de 1942. Antes de qualquer perrengue com os outros clubes e tudo mais. Que a coisa ficou mais feia depois de agosto e setembro, se não me engano, o cenário da guerra. Quer dizer, começaram a torpedear um monte de navio brasileiro, começou a morrer muito brasileiro mesmo, enfim, nas costas, por causa dos submarinos alemães, enfim, tudo isso. E naquela região do Canindé, haviam vários clubes de origem estrangeira. Não só o Deutsche Sportklub, havia o Donau, havia o Stern, que depois acabaram sendo incorporados pela essa Deutsche, que era maior. E, enfim. Tô me perdendo um pouco. Para falar sobre o Parque Antártico. Ok. A questão é um pouco essa. Depois que você analisa todo o cenário dessa época, tudo que havia desses clubes em volta nessa região, e como o São Paulo chegou no Canindé, décadas depois surgiam... Nossa, mas aqui não existia um clube chamado Estrela por ali? Existia. O que aconteceu com ele? Não sei. As pessoas vão criando lendas. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, no Orkut ainda, os palmeirenses, os corintianos falam, não, que o São Paulo roubou o Germânia. Que o São Paulo roubou o Pinheiros. Não, que o São Paulo roubou o Estrela. Que o São Paulo roubou o Deutsche... Era um de ginástica, que eu não lembro, o ginástica 1890, uma coisa assim. E, não, essas lendas surgem de clubes que eram da região e que, curiosamente, não tem nada a ver com a história. O Germânia mesmo nunca foi ali do Canindé. O Germânia foi parar aqui em Pinheiros e teve que ser mudado de nome para Pinheiros, mas não tem nada a ver com São Paulo. A questão é o seguinte... o São Paulo primeiro alugou o Canindé. Em 1934 ele comprou o Canindé. Comprou de um casal de italianos também. Enfim, poderia sofrer algum tipo de represália do governo federal do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com São Paulo. E não sofreu. O São Paulo continuou alugando o Canindé até 1944, quase no fim da guerra. E aí comprou com um valor que seria o equivalente a 4 Leônidas da Silva, quase 800 mil cruzeiros, ou já era cruzeiro na época. E Leônidas seria equivalente a 200 mil cruzeiros, que era 200 contos de réis. E seria o salário de um garoto da base? Não, eu não sei comparar assim, mas era muito dinheiro. O Leônidas foi a maior contratação do futebol sul-americano na época. Então, pagando 4 Leônidas pro casal italiano, tipo, esses caras não foram roubados, não sofreram represálias, não sofreram nada. Uma transação legítima e até, tipo, bem valorizada. E a questão foi essa. E aí que eu imagino que possa ter acontecido na época, na questão de rivalidade, e uma coisa que é importante: papo de torcida. Isso até hoje, que a gente vê dos rivais falando besteira do São Paulo, e o São Paulinho provocando por conquistas, ou falando de rebaixamento dos outros, não sei o quê. Isso acontecia naquela. Papo de torcida, eu imagino que é uma coisa que sempre aconteceu, e eu não duvido que entre torcidas não tenham... Até porque estavam num cenário de guerra. Então, eu não duvido que entre torcidas tenham falado muita besteira. Falado muita coisa. Então, nesse aspecto a gente não fala nada. Mas institucionalmente, o que a gente tem de provas e de relação entre os dirigentes do São Paulo e o Palestra na época, eram de uma cordialidade absurda e, na verdade, até de cavalheirismo e de amizade em muitos tópicos. O que eu posso dizer, por exemplo, é difícil falar daquilo que não existe. Não existem provas materiais que eu posso... Então, se não existe, é difícil falar... O único que eu posso falar é que isso não aconteceu. Quem teria o ônus da prova é quem acusa disso. Tipo, tá aqui o documento falando, olha, aqui um documento do... Até porque os documentos de guerra são pesquisados muito a sério por vários pesquisadores, não do esporte, mas da história em geral. Isso existiria. Isso teria sido encontrado por muita gente séria. Enfim, não existe nada do tipo condenando o São Paulo, a diretoria de São Paulo, tem nada... Não tem o que falar. O que eu consigo te apresentar de dados materiais, por exemplo, é de algumas coisas ao contrário. A relação entre eles eram boas. Isso desde antes da guerra e continuou depois. Por exemplo, imagina que, caso fosse verdade que o São Paulo em 1942 tivesse agido para tomar o Parque Antártico ou para fazer
é que os menos radicais dessa lenda falam que o São Paulo não tentou tomar o Parque Antártica. Fala que o São Paulo obrigou eles a mudarem de nome. Fez força nos bastidores para eles mudarem de nome. E nenhuma coisa nem outra. Se isso tivesse acontecido, vocês acham que 3 anos depois de todo desse problema todo, o Palmeiras homenagearia o São Paulo, como fez quando o São Paulo foi campeão paulista em 1945, jogadores e dirigentes do Palmeiras sentaram com uma faixa em campo parabenizando o São Paulo. Isso depois voltou a ocorrer em 1951. A gente voltou de uma excursão na Europa, onde foi um combinado com o Baú, fez bons jogos, bons resultados. Nos primeiros jogos aqui no Brasil de volta, o Palmeiras entrou em campo com uma faixa saudando para o parabenizando o São Paulo. Então, a gente não tem de onde tirar isso. E, a gente percebe que esses relatos começam a surgir depois, quando o São Paulo se estabelece como uma grande potência, assim, nos anos 80 e 90, e o outro time envolvido nessa história está numa seca de desgramento. E existe um processo que eu costumo falar, que é o processo de formação de identidade do torcedor. E o que houve com o Palmeiras na época da Segunda Guerra foi muito sério para o Palmeiras, claro, porque isso mudou a identidade deles. Eles se consideravam realmente um clube italiano. Era um clube italiano no Brasil. Eles, antes da Segunda Guerra, é notório, documentado, fartamente documentado, não só por pesquisadores esportivos, pesquisadores de história, historiadores oficiais, por assim dizer, normais, de ações, de movimentos fascistas no Parque Antártica, recebimento em eventos oficiais de senadores, de autoridades fascistas, enfim, tudo isso é fartamente documentado. Era amplamente conhecido na sociedade paulista que um setor do Palmeiras era ligado a esse movimento, que foi condenado e foi reprimido pelo governo central do Rio de Janeiro. Lembra nisso? Era o governo central do Rio de Janeiro que era até na área da ditadura do Getúlio Vargas. Então, era isso. Era amplamente conhecido. Então, eu não duvido que o movimento de torcidas, provocando, tirando onda, até porque em 1952 teve o caso da decisão do título paulista em 1952, que foi muito realmente nervoso por causa do cenário da guerra, e era a decisão entre São Paulo, do Leônidas e companhia, que tinha acabado de chegar, e o Palestra, que estava foi justamente no jogo que virou Palmeiras, enfim, que eles chamam de arrancada heróica e tudo mais. Eles entraram em campo com o coronel do exército e a bandeira, enfim, para falar, agora a gente não é mais italiano, agora a gente é brasileiro, então vocês estão falando besteira por aí, parem de falar besteira. Mas mais ou menos isso. Então, e a decisão desse título foi uma arbitragem tenebrosa, que foi uma coisa muito suspeita até hoje, de um árbitro que nunca mais voltou a apitar, que nunca tinha apitado nada importante antes, nunca apitou nada importante depois. E, enfim, tem uma falta, um pênalti que só ganha, agora se é falta ou pênalti. Enfim, acabou gerando a expulsão de jogador do São Paulo. E aí o São Paulo, o Luizinho, cara, que na época, falou: o jogo não continua. Se o árbitro não voltar atrás da marcação dessa expulsão, o jogo não continua, o jogo acaba. E aí os palmeirenses, décadas depois, falaram que o São Paulo fugiu de campo e tudo mais. Não, o São Paulo ficou em campo. Só não deixou o jogo continuar, e o árbitro falou: então o jogo vai rolar, o tempo vai passar, vai dar os 90 minutos e vai acabar, vai ser assim. Não, beleza, se você não voltar atrás, o jogo não continua. Mas ninguém deixou o campo, ninguém fugiu de campo. Ao contrário de alguns jogos envolvendo São Paulo e Palestra no passado, e que o Palestra deixou o campo, mas isso não vem ao caso agora. E Palestra deixou o campo em vários outros jogos, não só esse também. Mas enfim, não só contra o São Paulo. A questão basicamente é essa. Era um cenário complexo, que o São Paulo não tinha nada a ver com a história, com o Palmeiras, e mesmo a aquisição do São Paulo do Canindé, que décadas depois podem ter causado um estranhamento, porque por quem não conhece a história, por quem não conhece os fatos, foi totalmente legal e foi não tem o que falar, tá tudo documentado. Todos os documentos, por exemplo, hoje em dia estão no site do São Paulo, que envolve a aquisição desses clubes alemães. E mesmo esses clubes alemães, o time foi captado por um só que o São Paulo incorporou, que depois se chamou Associação Alemã de Esportes, na época da incorporação já. A gente tem documentos desse clube, a gente tem troféus desses clubes. O troféu mais antigo da história de São Paulo, de 1890 e tanto, foi de um desses clubes que veio pra gente nessa incorporação. E a gente encontrou documentos deles aqui em alemão, que eram uma coisa realmente
de espantar. A gente encontrou documentos, com saudação no final do documento, Heil Hitler. Tipo, existiam nazistas realmente em São Paulo. Existiam fascistas nos clubes de colônia italiana. E, tipo, o governo central, na época, buscava reprimir essas pessoas diretamente ligadas ao movimento. Diretamente quem assinava uma carta com Heil Hitler, entendeu? Então, é umas coisas que a gente entende, tipo, mas que no processo social da época, no processo de tudo que aconteceu, a gente só vê que não tem nada desabonatório da história de São Paulo nesse aspecto. E os documentos também. E aí, espero que você tenha gostado do programa de hoje. No próximo, a quarta e última parte vai tratar de um assunto bastante polêmico. Afinal de contas, São Paulo foi rebaixado em 1990? Fica ligado aqui na Rádio Fute Mais. Siga a Rádio Fute Mais nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.